E aí, pessoal, beleza? Então, eu tô aqui na Esplanada, que é no centro de Riga, na capital da Letônia, e vou aproveitar para gravar aqui para falar sobre como eu vim parar aqui na Letônia, que muita gente me pergunta. Agradeço os comentários aí. E eu vou falar também sobre imigração, porque é um tópico que foi muito latente essa semana, né? Então, tem muita gente falando sobre imigração, principalmente por causa do que tem acontecido nos Estados Unidos. O pessoal tem falado muito sobre a Europa também. E eu acho que é legal, às vezes tem que olhar o dog aqui, e eu acho que é legal comentar, porque o pessoal esquece de alguns pontos que são importantes, que eu vejo aqui no dia a dia, sabe? Então, e pelo menos o que eu entendo que tem me ajudado bastante na minha adaptação, porque você mudar para um outro país não é tão simples, é muito mais complicado do que eu imaginava até. Pode ser que para algumas pessoas é muito mais fácil, mas eu, sinceramente, eu tenho a visão que não é simples. É bem. É um trabalho pesado, assim, de você tem que se adaptar a muitas coisas, né? Ficar longe da família, relacionamento, tudo mais. Então, amigos, né, principalmente, e é bem complicado. Então, eu vou falar sobre isso também, tá? Então, como que eu vim parar na Letônia? Eu, primeiro de tudo, eu estava trabalhando no Brasil, e aí eu estava com planos de mudar de carreira. Então eu já estava trabalhando há uns 15 anos, acho que uns 10 anos, estava trabalhando há uns 10 anos mais ou menos, ou mais, na área de TI, e eu já estava de saco cheio, e eu falei, meu, quero mudar de carreira, mas para eu mudar de carreira, no Brasil eu não via como algo muito interessante, porque se eu fosse fazer uma faculdade, uma outra faculdade, para mudar de carreira ia ser muito difícil. Eu achei que, pelo menos no que eu analisei, ia ser mais esforço do que eu continuar na minha profissão atual, mas muito mais, né? E muito mais custo. Então, eu achei que não valia a pena. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei bastante sobre universidades no exterior, e aí eu achei uma universidade no Canadá, e aí eu estudei, passei nessa universidade, e aí eu recebi uma bolsa de estudos. Nesse ano que eu recebi a bolsa de estudos, É, foram eu e mais acho que umas 200 pessoas fora do Canadá, que não são cidadãos canadenses, que receberam essa bolsa. Foi uma coisa assim, 200, 250 pessoas. Então, imagina, em um ano, então foi algo bem legal, assim, foi uma conquista bem maneira, eu fiquei bem feliz. Mas, quando eu apliquei para o visto, eles negaram o visto. Então, isso foi bem triste. Eu acabei, pô, foi um choque muito grande na minha vida, assim, porque tem um pessoal passando aqui, eles ficam olhando para mim, né? Então, o visto foi negado, eu acabei perdendo a bolsa de estudos, então isso foi muito triste, muito triste. Meus amigos na época foram muito parceiros, me ajudaram muito, sim, sabe, de a gente bater um papo, falar, pô, cara, tenta outra coisa, tenta de novo, eu não sei. E, e, e aí, o que aconteceu? Eu, cara, fiquei muito desanimado, muito, imagina, né? Mas eu também sempre fui muito animado, então quando eu desanimei bastante, eu acho que ainda sobrou um tanto bom ali de animação. E aí eu acabei voltando a trabalhar com TI e aí consegui um trabalho lá que foi legal, teve algumas coisas difíceis, né? Trabalhei com algumas pessoas que eram difíceis, mas trabalhei com pessoas que eram fantásticas também, que foram muito parceiras e acabaram me dando a oportunidade também, né, de voltar ao trabalho, né, ali no Brasil, porque não é tão simples assim, não. É, e aí o que aconteceu? Eu sempre fiquei com esse negócio de morar fora, né? Eu já tinha desencanado, falei, meu, não vai rolar, puta trampo, puta esforço, e aí depois os caras vão lá e negam, né? Você perde tudo que você conquistou. E E aí o que aconteceu? Muita mais gente passando olhando pra minha cara, que aí eu fico com vergonha. Então, e aí como eu tive que basicamente me reinventar ali, né, na minha área principalmente. E eu comecei a me dedicar e tal, aí
fui crescendo na empresa, surgiram outras oportunidades, e aí surgiram, aí eu resumo do resumo, uma recrutadora de Portugal me ligou, me oferecendo um trabalho em Portugal. Não, não, não. Eu estava trabalhando numa empresa e aí a empresa mudou eles queriam que eu mudasse para o Chile. Surgiu uma oportunidade. Só que daí começou a pandemia. E aí quando começou a pandemia, eu peguei e o pessoal fica passando aqui perto. Aí quando começou a pandemia, eu peguei e é... calma aí, tem pessoal muito perto aqui. Quando começou a pandemia, eu melou, não deu mais para viajar, foi aquela situação toda caótica, né? Pega, Rafa, pega, pega. O outro, o outro, o outro. Aí, vem. Aí, foi aquela situação toda caótica, e eu fiz uma escolha muito ruim no Brasil. Eu estava trabalhando numa empresa muito boa, com pessoas excelentes, e eu estava referência no assunto que eu trabalhava. E aí uma outra empresa me chamou para trabalhar com eles, oferecendo um mundo, e aí os caras foram muito convincentes, e aí eu falei, beleza, vamos nessa, né? Eu tava. A pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Então eu não tava assim, pensando 100% com clareza. E aí eu fui para essa outra empresa e os caras, cheguei lá, não era nada do que eles tinham me falado, meu, era assim, era uma empresa da área de saúde, uma empresa líder de mercado no Brasil, e eu nunca vi um ambiente tão pré-histórico na minha vida, assim, foi assim assustador, assim. Foi realmente um negócio que eu não esperava, assim. Eles basicamente eles eles viviam de copiar o trabalho dos outros, né? Então eu falei, meu, não é isso que eu quero para minha vida, né? Eu achei que eu ia vir para cá para poder investir em pesquisa, novas tecnologias, tudo mais, e não era isso. Era um ambiente que pré-histórico, que os caras estavam sempre olhando o que o concorrente estava fazendo para roubar a ideia, né? Pelo menos é a percepção que eu tive, né? Tanto é que o escritório por fora, meu, era um negócio fantástico, assim, cena de filme. Quando você entrava dentro, era, meu, muito pré-histórico, muito, assim, não vou entrar no detalhe aqui. Acho que cada empresa, e é uma empresa líder de mercado, então a tática deles, pode ser que a minha análise esteja errada, mas a tática deles, de algum modo, funciona muito bem. Então eu falei, porra, não é isso que eu quero para minha vida. E nisso eu recebi uma oportunidade, uma ligação de uma empresa para o ano anterior eu já tinha recebido uma oportunidade para ir trabalhar em Portugal. E aí só que estava no meio da pandemia ainda, eu falei, meu, não vou fazer essa mudança para outro país no meio dessa loucura, né? Então eu continuei nessa empresa. E aí, no ano seguinte, eles me ligaram de novo, me fizeram outra proposta, e aí eu mudei para Portugal. Então, eu fiquei em Portugal um tempo. Foi uma experiência interessante, eu gostei bastante. Portugal é um lugar muito bonito, mas, mas eu vi muito problema lá também. Eu vi muita pessoa tentando dar golpe em outras pessoas. Eu vi muito, eu vi muita coisa boa também, mas eu vi muito problema lá. E de novo, às vezes o problema que você tem no Brasil é menor ou maior do que o problema que você vive no Portugal. Então, cada um tem a sua visão ali do que é pior, né? Então, no Brasil, até que a vida era tranquila até. E em Portugal, eu vi que eu vi que tinha muita gente sofrendo bastante, assim, sabe? Eu conversei com muitas portuguesas, porque você vai lá no, eu fiquei no Porto muito tempo.
E aí você vai lá no morro, que é, meu, lugar é fantástico, aquele lugar, um dos lugares que eu sinto falta demais, assim. E eu via, e muita gente, aí você conversa com pessoas, eu conheci muita gente lá. E aí você conversa com mulheres mais jovens, né, por volta dos 20 e pouco, 30 eu acho. E aí você via que elas estavam totalmente revoltadas com a vida, assim, sabe? Pelo menos foi a experiência que eu vi, né? Que, que elas estavam estavam putas, estavam bravas com as brasileiras. Isso, isso foi muito engraçado, porque as brasileiras estavam roubando os namorados, né? E eu vi também que elas estavam muito. A população de Portugal estava envelhecendo mal, sabe? Eles estavam numa situação complicada, assim. Acho que a economia também indo pro buraco. Então, de novo, às vezes no Brasil tem muita gente em situação muito pior, né? Mas o que eu via em Portugal é que o pessoal fica passando olhando na minha cara. E aí o que eu vi em Portugal é que isso até perdi o raciocínio, mas o pessoal é curioso, né? Mas eu via que isso em Portugal era um problema muito grave, assim. E aí eu comecei a trabalhar em Portugal. O meu chefe a empresa que eu trabalhei foi uma empresa muito legal, uma empresa muito bacana. Gostei demais. Meu chefe direto era um cara fantástico. Era um cara muito gente boa, muito gente boa. Toda a empresa era muito gente boa. Mas eu trabalhei com um cliente que era um porre. Meu, o cara, putz, eu vi o cara tratar, eu vi o cara fazendo um monte de coisa errada, assim, sabe? Então isso foi me desanimando bastante de ficar em Portugal. E aí eu falei, meu, quer saber? Eu ou eu vou mudar para um outro país ou eu vou voltar para o Brasil. Nisso, uma empresa que eu já tinha trabalhado no Brasil, eles me ligaram. Eles me ligaram e falaram, ó, a gente precisa de alguém lá na Letônia. E aí eu falei, pô, só que eles falaram, eu conversei com o cara em inglês, né? Então o cara falou, ó, a gente precisa de alguém lá na Látvia. Aí eu falei, Látvia? Eu tava andando de bicicleta, assim, não, foi num dia tarde. E aí eu falei, pô, você vem pra cá? Se a gente seguir com o assunto, a gente precisa saber se você tem interesse primeiro. Aí eu falei, pô, eu tenho. Aí depois eu fui pesquisar onde que era Látvia, o que que era Látvia. Aí depois eu falei, pô, não, Látvia é Letônia. Pô, Letônia, beleza. Mas eu já tinha dado sim. Eu falei, não, eu vou, vambora, né? E é isso. Aí depois eu fiz todo um processo, vim pra cá, e aí tô curtindo. Aqui é um país bem bacana. Eu tô no meu terceiro ano. Primeiro ano foi uma adaptação, praticamente. Não foi fácil, foi uma adaptação que eu acho que foi bem complicada, assim, porque mudar para Portugal já foi um desgaste bem grande. Quando você muda com família, é muito melhor, né? Então, você tem todo o suporte ali, quando você muda com a esposa, a namorada, você tem um suporte ali, um suporte, dá uma ajuda pro outro. Eu conheci alguns casais fantásticos brasileiros em Portugal, que foram muito gente boas, e, e era isso, um ajudava o outro e tal, então isso foi bem legal. Mas daí eu vim pra cá, vim pra Letônia, tenho os vídeos, eu tenho os vídeos, eu preciso colocar um vídeo no aeroporto. No aeroporto em Portugal eu tive bastante dor de cabeça, porque eles fizeram bastante atrapalhada lá. É, eu acho que foi só, eu acho que foi só, no meu caso, como eu estava mudando de novo para outro país, então eu tinha bicicleta, tinha as malas, o cachorro, o gato e um monte de outra coisa. E aí eu levei minha bicicleta para embalar numa bicicletaria, os caras fizeram errado. Aí a bicicleta ficou no aeroporto. Puta transtorno. Tive uma dor de cabeça por causa dos atrapalhados, cara. E no site não tinha muito detalhe de tamanho. Então por isso que eu podia embalar na minha casa, mas aí eu fiz ou se eu soubesse que era tanto trabalho, eu teria vendido alguma coisa, né? Ou jogado no mar. Às vezes até valia mais a pena.
Mas aí, beleza, fizeram uma puta atrapalhada, mas aí depois acabou dando certo porque meus amigos em Portugal me ajudaram e aí deu tudo certo. Eu mudei pra cá, vim aqui pra Letônia e aqui o dia a dia meu praticamente é 100% em inglês e muitos imigrantes que eu conheço aqui, eles usam só o inglês. Só quem é da área do leste europeu aqui, que é Azerbaijão ou da própria Rússia, tem muito russo aqui, outros países aqui, Armênia, geralmente quem é desses países que estão ali próximo da Rússia, eles falam russo mesmo, né? Então muitos eram da ex-União Soviética, né? Então eles, então eles para eles não tem muita diferença, então eles falam russo e inglês. No meu caso, só o inglês e tem apenas um casal aqui que eu converso que eles falam em letão. Eu conheço muita gente aqui, muita gente local aqui. Graças a Deus acabei fazendo muita amizade aqui, muito contato e com o pessoal local aqui e eles de todos os únicos dois tem únicas duas pessoas que eu ouço falar em letão. É lógico que isso não é desculpa, né? Eu poderia ter estudado e aprendido, mas o que eu quero dizer é que realmente não está no meu dia a dia, né? Então, e aí, assim, pensando em carreira, em desafios, eu trabalho para projetos em outros países, né? Então, Alemanha, Suíça, Noruega, Suécia, vários outros países. Então, para mim, é, é mais vantajoso aprender alemão, alemão, por exemplo. Então, eu tenho estudado um pouquinho, mas é bem difícil também. Mas é isso, então não uso muito o letão aqui, é basicamente inglês. Só quando você vai para cidades do interior, aí é mais comum ter um pouco de dificuldade. Aconteceu uma vez apenas, nesses 2 anos, de eu ir num restaurante no interior e eles não falarem absolutamente nada de inglês. Mas fora isso, geralmente é tranquilo. O pessoal fala muito inglês, principalmente as pessoas mais novas. Vamos até. Principalmente as pessoas mais novas. Ou, por exemplo, eu fui para Liepaja, que é bem afastado daqui, fica umas 3 horas, acho, daqui, dirigindo. E no final do país ali, vamos dizer assim, né? E aí o pessoal lá não, assim, fui tirar uma dúvida de onde poder estacionar o carro, tava meio confuso. Aonde pagar o ticket. E aí o pessoal que eu conversava não falava inglês, né? Então, mas geralmente o pessoal fala muito inglês aqui. Mas é isso. Uma coisa que eu queria comentar é quem pensa, muita gente pergunta, né? Pô, quero sair do Brasil, quero sair daqui, tá feia a coisa e meu, tem diversas mensagens desse tipo, muitas mensagens mesmo. E eu tento responder todas as mensagens, mas basicamente eu acho que vale a pena se planejar, pensar com calma, analisar todas as opções que você pode ter, né? Então, por exemplo, então é importante, primeiro de tudo, você não pode colocar na sua cabeça que viver no Brasil é impossível. Eu recebo algumas mensagens desse tipo, eu vivo aqui, pô, é impossível. A não ser que você está numa situação de risco, né? Aí realmente é complicado, mas o primeiro passo não é exatamente você mudar para a Europa, né? Pense que você pode talvez ir para o Chile, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina. Se eu tivesse no Brasil agora e eu fosse procurar alguma outra opção, eu faria isso. Então, não coloque. E aí, para mudar para a Europa, faça um plano mais a longo prazo, né? Então, em toda a Europa tem muitas oportunidades de emprego, isso aí não é novidade,
Mas o que que eles pedem? Pô, você tem que ter um inglês fluente, eles têm que entender que você vai conseguir se adaptar. Tem vários critérios ali para isso acontecer, para isso dar certo. Então, não é assim, do dia para a noite. Então, faça um plano, né? Eu fiz um plano no meu caso. Não, eu não decidi assim, pô, amanhã eu vou para a Letônia. Não. Eu me especializei em alguns assuntos que eu via que ia dar um retorno lá na frente. Então, foi um processo de uns 5 anos, vamos dizer assim. Então, não foi rápido, né? E aí, assim, eu levava ali em terceiro plano, né? Meu primeiro plano era fazer as coisas dar certo no Brasil, para daí depois, caso desse certo no Brasil, aí eu poderia tentar alguma coisa fora. Pelo menos foi a forma que eu me organizei para vir para cá. Tá? Muita gente tem perguntado, né? Então, não saiam fazendo coisas doidas, né? Se planejem, pessoal, e se vocês estão aí numa situação complicada em uma determinada região, tenta mudar para um outro país, para um outro estado, né? Mudar lá para Santa Catarina também. Porque eu falo isso? Porque, vamos então, porque não é tão simples assim, né? A gente vê os vídeos às vezes e parece que é tudo muito simples e não é. E aí você vai se colocar numa situação de risco, né? Então você pode se colocar numa situação em que você, pô, imagina você vem aqui para Letônia e as coisas não dão certo e aí chega aqui tá -20. E aí é complicadíssimo meu, é muito, e aí é um cenário bem complicado, entendeu? Então, faça isso, pensa em como você pode mudar as coisas aí no Brasil, tá? Eu não espero não perder os seguidores, mas eu tô sendo bem sincero, porque eu tô recebendo muita mensagem desse tipo e eu já me vi num pensamento parecido, né? Então eu achava que, falava, putz, meu, se eu não mudar agora, minha vida acaba, né? Então, ou, poxa, isso tudo era o que eu tinha planejado para minha vida, assim, não tem. Então, não vá por aí, entendeu? Tudo bem, Matheus? Tudo bem? É, por exemplo, no meu caso, quando eu pensei a primeira vez de morar fora, eu tive visto negado. Então, pro Canadá. Então, isso dificultou bastante os meus planos e desanima bastante, com certeza. Mas aí você procura fazer um processo, expandir ali as opções, né? Então, se prepara, se você puder se preparar, se prepara e não desanima, né? Porque tem muita oportunidade. A- Aqui na Europa, qualquer país desenvolvido, eles precisam muito de mão de obra, muito, principalmente especializada, né? Na área de informática tem muita vaga. As empresas aqui na Letônia, meu, eles vão buscar os caras na universidade, porque eles vão lá, eles vão lá para incentivar, eles vão no colégio incentivar as pessoas a irem para a faculdade estudarem assuntos relacionados à informática. Para vocês verem, então, eles estão na base ali, né? Então, eles não vão só na universidade, eles vão no colégio e falam, cara, se você for para a universidade de informática, vai ter boas opções para vocês e tudo mais. Então, isso é muito legal. Isso é, assim, é o que resta, né? Porque, ou os imigrantes. E aí, se você se especializar aí procura na internet aí quais são os tópicos, porque daí você tem que pesquisar o que você mais se interessa, né? Procura aí os tópicos que são mais necessários nos países envolvidos e se dedica a eles, escolhe dois e se dedica. E vê ali o que se adequa mais a você e se dedica, cara, que vai ter. Se você se especializar, se você comprovar
que você tem conhecimento, pegar certificações, ou se você conseguir pegar uma certa bagagem também, isso ajuda bastante. Cara, vai ter oportunidade, com certeza, porque os países cada vez mais eles vão precisar mais. Aqui na Letônia, por exemplo, eu vejo que, de novo, eu conheço muita gente aqui que é local, muita gente. Eu não conheço, dessa muita gente, eu não conheço ninguém que fala assim, pô, vou estudar programação. Ninguém, absolutamente ninguém. Todo mundo que eu conheço fala, eu quero ser artista, quero ser cantor, quero ser influencer, viajar o mundo. E é lógico que todo mundo quer isso. Mas para pessoas normais, você precisa de um emprego para fazer isso, né? E aí as pessoas estão tentando pular essa etapa, né? Então, pelo menos é o que eu vejo, né? Não é impossível, mas é o que eu vejo. E aí, o que ninguém quer, meu, sobra oportunidade para quem quer, para quem domina aquele assunto, né? Então, avalia dessa forma. Outra coisa que eu acho super importante comentar aqui, que muita gente não fala nos podcasts, Matheus, muita gente não fala nos podcasts problemas com, começou a nevar de novo. Problemas com a imigração, né? Tem muita gente reclamando que os gringos, começou a nevar forte agora. Tem muita gente reclamando que os gringos não tratam bem os imigrantes, que eles não são fáceis de fazer amizade. Tem muita gente reclamando que, ó, acho que aqui dá para ver melhor. Tem muita gente que reclamando que se sente mal, isolado, mas eu converso com muita gente aqui local, conversei com pessoas da Dinamarca, de vários outros países, e o que eles sempre reclamam é que tem muita gente que não busca se adaptar no país. Tem muito imigrante que ele tenta mudar a comunidade, né? Então, o cara quer trazer a sua religião, o cara quer que os outros deem o mesmo valor que eles dão para as coisas que eles costumavam fazer no seu país. Você pode trazer a sua religião, você pode vir aqui na igreja ou fazer o culto que você quer fazer, mas você tem que respeitar o espaço dos outros também, né? Da população, da comunidade local. E eu vejo que muitas vezes isso não acontece. E aí o local ele fica receoso, porque da mesma forma que no Brasil você, pô, andando em São Paulo, cara, eu não confiava em ninguém, cara. São Paulo você andava na rua olhando para trás, quando tinha alguém andando muito perto, você fala, meu, você vai me assaltar ou eu tô numa situação vulnerável, né? Ou então quando você via algum cara, dois caras numa moto, aí você fala, puta, ferrou, né? Os caras vão fazer merda aqui. E então aqui é a mesma coisa. Aqui o histórico muitas vezes complica a vida do imigrante, porque quando mesmo você não fazendo nada de errado, muitas outras pessoas estão fazendo, né? Aqui na Letônia, por exemplo, esses dias teve um caso que foi muito doido, que um cara, ele deu fuga da polícia, mesmo até, ele deu fuga da polícia e, meu, o carro parecia uma tartaruguinha. Foi muito engraçado. Acho que se ele fugisse de bicicleta, ia ser mais efetivo, sabe? Mas aí pararam o cara, o que me contaram é que o motivo dele era porque ele não era habilitado para dirigir aqui. E aí, quando ele passou pela polícia, se desesperou, e aí os caras são especialistas nisso, né? Então, eles acabaram perseguindo o cara e deu tudo. Meu, foi o comentário do país aqui. Porque não acontece isso há milênios. Então, aí fala, meu, por que esse cara tá fugindo, né? Aí, pô, todo mundo já pensa milhões de coisas, né? Eu já imaginei que o cara tava, meu, sei lá, drogas, não sei, não sei. E
E no fim era só a questão, pelo que explicaram, era só a questão da habilitação. Então, na Dinamarca, eu estava conversando com o pessoal da Dinamarca e eu estava com uns amigos da Dinamarca e aí os caras estavam me explicando que eles têm um problema muito grave lá, que os imigrantes, imigrantes, refugiados, o carro lá, para comprar carro é muito fácil. Então, aqui também na Letônia, aqui na Europa em geral é muito fácil, né? Porra, com 1.000 euros você compra um carro aí, menos que isso, 500 euros você compra um carro e atravessa o país, né? Provavelmente vai durar um ano só, mas às vezes é o objetivo, né? Só curtir por um ano. Então, o pessoal que muda para Dinamarca e aí compra, o carro é barato, compra o carro barato e faz racha nas ruas. Isso é o que eu ouvi os próprios dinamarqueses falando. E aí é perigoso, né? Porque, cara, aí não tem lei de trânsito que vai salvar a vida de ninguém, né? Porque os caras não respeitam, né? Então aí começa a bagunça, aí também isso quando você bagunça o ambiente, a tendência é que ele fique cada vez mais bagunçado, né? Então, por exemplo, aqui a cidade é muito limpa, mas se você começar a jogar, então isso motiva você a manter a cidade limpa. Eu aqui, quando eu vejo uma sacolinha voando aqui, eu vou e pego e jogo no lixo. Mas se você estiver num lugar que já sempre é sujo, cara, você não vai se motivar a manter limpo. Você vai, foda-se. Então, é a mesma coisa com essas questões de criminalidade. Pelo menos é o que eu vejo. É o meu entendimento. Então, tem muito imigrante que faz muita coisa ruim, assim. Muito. Eu tenho colegas aqui, mulheres aqui, que elas reclamam que muitas vezes elas têm uma abordagem que as pessoas locais não fazem. Né? Eu não vou usar a palavra aqui porque pode cair o vídeo, né? Eu sei lá, não sei como funcionam as regras do YouTube, então é melhor evitar. Mas quem está ouvindo aí está entendendo, né? Então tem muito imigrante que tem uma abordagem muito rústica, né? Muito agressiva também. E aí não é o comum, né? O pessoal aqui eles são mais cautelosos, mais reservados. E eles têm, aqui é muito forte a leitura corporal, né? Então é mais na questão de dar alguns leves sinais do que aquela coisa direta, né? E a gente, na América Latina, América Central e muitos outros países, ah, muitos outros países, eles têm uma abordagem muito mais agressiva e muito mais incisiva, né? Então, pô, se a pessoa deu um leve sinal de que não está interessado e o outro está ali naquela insistência, né? Então, isso gera um desconforto muito grande. Uma outra coisa que aconteceu aqui que foi bem ruim, por exemplo, né? Então, é muita gente passando aqui, o pessoal fica me olhando. Nossa, nem sei como vai ser para carregar esse vídeo. Uma outra coisa que aconteceu aqui que foi bem complicada. Ó, tô nevando agora de novo, muito legal. Por exemplo, as pessoas aqui, vou dar um exemplo aqui da Letônia nesse caso. As pessoas aqui geralmente elas têm cachorros pequenos, elas não têm cachorros muito grandes. Pelo menos é o que eu vejo. Pode ser que onde eu moro é diferente, em outras regiões é um outro cenário, mas é o que eu vejo. Geralmente é porte, no máximo porte médio, pelo menos andando nas ruas. Né? Pode ser que nas casas, pode ser que as pessoas tenham outros cachorros maiores, mas andando nos parques, principalmente, geralmente 95% é que são cachorros pequenos. Pequenos ou médios, que nem a Mattel. Né? Vamos ver se dá para mostrar aqui. Tá vendo? Ela é média. Então, geralmente é desse tamanho ou um pouquinho maior. Ou, na maioria dos casos, menores, né?
E eu vejo muitas vezes imigrantes andando aqui com um pastor alemão, por exemplo. E você vê que o cachorro. Eu tenho vídeo, eu vou. Não sei se eu posso colocar aqui, mas eu gravei, porque uma vez eu sempre avisei o cara, falei, meu, você tem que tomar cuidado, porque seu cachorro é agressivo, e uma hora que ele escapar, ele vai machucar alguém, vai dar problema, e aí, cara, ele pode, uma mordida, ele mata a maioria dos cachorros aqui do parque, aqui, né? Então, fora que ele pode machucar as pessoas também. E só que era claro que os caras, vamos matar, que o cara não tava nem aí. Ele andava em grupo. E aí ele não tava nem aí. E aí ele sempre vinha na minha direção e o cachorro dele sempre muito agressivo, muito agressivo. Pastor alemão, né? Então, imagina um pastor alemão agressivo. E aí sem a proteção na boca nem nada. Porra, se escapar, o cara era um tampinha, né? Pra escapar dos braços do cara ali era muito fácil. Então, o que aconteceu? Teve um dia que escapou. E aí atacou uma senhora que ela estava andando com dois cachorrinhos pequenos. E aí, cara, primeiro ele correu na minha direção para tentar pegar a Matel. Aí eu levantei a Matel no alto. E aí, graças a Deus, ele não me mordeu. Mas daí ele correu para uma senhora. Quando ele correu para uma senhora, aí eu soltei a Matel e fui socorrer a mulher. E aí a mulher, meu, porra, ela podia ter tido um pilipaque ali, né? Senhora já, né? Você nunca sabe, né? Mas o pessoal aqui é muito forte também, eu tenho esse ponto. E aí, a sorte que a mulher deu é que ela tava com dois pequenininhos, bem pequenininhos. Um deles se escondeu debaixo do carro e o outro ela conseguiu pegar no colo. Mas até isso acontecer, meu, foi uma loucura total. E aí, então tem isso. Aí eu tive que ligar pra polícia. Aí eu liguei pra polícia porque o cara, ele tava pondo muita gente em risco ali, né? Não só podia ter atacado, meu, se aquele pastor alemão era gigante, era gigante. Se ele mordesse, se ele atacasse meu cachorro, cara, eu não ia ter como proteger. Então, graças a Deus ele não atacou, mas aí ele foi pra cima da outra mulher. Aí eu liguei pra polícia, a polícia veio e aí conversou com o cara. E aí os policiais foram super gente boa. Aí depois disso, nunca mais o cara andou do mesmo jeito que ele andava. Porque ele andava com o cachorro, sabe o cachorro quase escapando? Aí todo mundo que via falava, meu, esse cachorro vai escapar, vai matar alguém. Né, o cachorro, aí depois disso, eu não sei se ele treinou, o que ele fez, mas o cachorro começou a andar de uma forma mais calma. Agora ele já nem vai mais, nem vejo mais. Mas tem que tomar cuidado. Então, as pessoas tem muita gente que tem reclamado. Eu vi em Portugal, eu trabalhei com um cara que era, acho que uma das piores pessoas que eu já trabalhei na vida, assim. Era um cara que se dizia religioso, mas era um verme. Mas, é, mas eu acho que assim, não é a exceção, entendeu? Não é a regra. Eu acho que em geral aqui as pessoas são muito boas. Igual no Brasil. No Brasil você tem pessoas muito legais, tem pessoas que você não pode confiar de jeito nenhum, né? Então aqui é a mesma coisa. O que a galera não vê é os problemas que as pessoas causam aqui. Então isso é muito ruim. E aí afeta todo mundo. Quem causou o problema e quem não causou, né? Então toda vez que você tem que fazer uma burocracia, é porque alguém tentou burlar quando não era tão burocrático. Você pode ter certeza. Se seu visto é negado, é porque alguém burlou, né? Então alguém viajou e falou, pô, só vou ficar uma semana. O cara fica 5 anos. É lógico, eu entendo que cada um tem que dar o seu jeito de resolver sua vida. Mas também não adianta reclamar depois, né, das consequências, infelizmente, né? Porque acaba acontecendo, né, uma hora ou outra, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então
E imigrar não é fácil, você tem que ser forte, né? Não adianta você esperar, é a mesma coisa no seu país. Você não pode ficar contando com os outros, você tem que fazer o seu, você tem que dar seus pulos, você tem que desbravar, conquistar seu futuro, né? Aqui fora é a mesma coisa. Não adianta você contar que as pessoas vão te ajudar, porque muitas vezes quem vai te ajudar pode ser que ele tenha um interesse que você não está vendo ali, né? Então você tem que tomar cuidado também. Então, eu vi que muita gente reclamando, mas tem muita gente fazendo coisa errada. Uma coisa que aconteceu em Portugal também, que foi algo que eu não gostei, tava com muita gente consumindo entorpecentes, vamos falar assim, que eu não sei se a outra palavra pode. Tinha muita gente consumindo entorpecente, principalmente nos pontos turísticos. De novo, cada um faz o que quer da sua vida, mas você não pode, eu não acho que extrapola quando você afeta a vida dos outros, né? E uma dessas vezes, um outro brasileiro que estava em Portugal tentou dar droga pro meu cachorro. Na minha frente ali, a gente tava, o cara me abordou, eu tava sentado lá no Jardim do Morro, assistindo o pôr do sol, tal, tomando uma cerveja, e tal. Aí o cara chegou, pô, que legal, cachorro, não sei o que, não sei o que, e começamos a conversar ali, mas trocamos só algumas palavras e eu tava só querendo curtir o pôr do sol, né? Tava, pô, cansado. E aí do nada o cara tirou uma droga lá e quis dar pro cachorro comer. Olha que loucura. Eu não deixo as pessoas darem nem comida, imagina essas coisas, né? Então, assim, se você não se comporta, cara, você afeta a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que ninguém tá, pelo menos eu não tô vendo o pessoal dar tanta importância, sabe? Porque eu acho que é importante, sim. Porque você mudar para um outro país, você tentar mudar a cultura do outro país, tentar que eles se adaptem a você, eu acho que é querer demais, né? Eu não acho que você precisa mudar quem você é, mas você também querer mudar os outros, acho que eu não acho que é o caminho, assim. Eu acho que daí você vai tornar a sua jornada no exterior muito mais difícil. Então, terminando esse vídeo aqui, eu queria deixar esses dois comentários, né? Primeiro, se planeje se você quer morar fora e procure se adaptar. Tente não mudar a cultura local, né? Não foque nos problemas, não foque no que você não gosta. Tente focar no que você gosta, porque senão nenhum lugar vai ser bom para você, porque todo lugar tem problema. Aqui na Letônia é a mesma coisa, tem coisas que eu não gosto, mas eu foco no que é importante para mim, né? No que vai ser importante para o meu futuro. Então isso tem me ajudado bastante. Beleza, pessoal? Então, manda perguntas aí, comenta aí. Falei bastante, posso ter falado algumas besteiras aí, mas foi com certeza na intenção de colaborar e de compartilhar mais sobre essa experiência de morar fora. Para mim é muito novo ainda, né? Tem muita gente aí muito mais experiente, muito mais bagagem, que já andou em todos os países do mundo, mas eu acho que é interessante compartilhar, porque eu vejo muitas discussões aí que não ajudam, sabe? Então, sei lá, espero que ajude. Valeu, tchau, tchau.